gente boa, eu tô rindo à toa, e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede, se joga com a gente, que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede, se joga com a gente, que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar. Para você ligado no Feijoada Completa, tá começando mais um cardápio da semana. Não perde a conta não, esse é o número 6. Eu sou Luiz Felipe Pereira, tô com o Matheus Guzmão e aqui a nossa ideia é trazer os fatos, né, que a gente acha que vão seguir repercutindo durante a semana. E aí, Matheus, tudo bem? Como é que estão as coisas? Salve, salve, Luiz Felipe. Bom momento a todos os ouvintes do Feijoada Completa. Mais um prazer, novamente um prazer imenso estar gravando o cardápio da semana, né, com os temas que repercutiram durante a semana e vão continuar repercutindo na próxima semana. Vamos aí ajudando a digerir a gororoba, Luiz. Vamos nessa. Então, na semana passada a gente teve mais uma live polêmica, né, do presidente Jair Bolsonaro, em que ele, primeiro ele ameaçou que ele traria fatos novos sobre possíveis fraudes nas eleições e, no fim das contas, nenhuma prova, né? Ele mesmo acaba dando, né, no final a conclusão de que não tem prova, mas tem indício. Assim, mais uma vez, um tema recorrente aí na política brasileira. De alguma maneira, é um tema que traz uma leitura maior, né, algo mais amplo, né? Se você tem algum tipo de dúvida, quer saber mais sobre o tema, a gente teve uma entrevista muito legal feita com o editor de política do Infomoney, o Marcos Mortari. Ele trouxe o cenário completo, trouxe um panorama geral aí do que está por trás do voto impresso. É mais ou menos 1 hora de entrevista e muito, muito informativo, né, Matheus? Exatamente, já está aí no feed do Feijoada Completa em todas as plataformas de distribuição de podcast. Entrevista muito boa com o Marcos, né, que é um editor de política do Infomoney, alguém que trabalha diretamente com a política, e mostra como o presidente vem ameaçando a democracia brasileira há muito tempo. E falando principalmente sobre a questão do voto impresso, que ele quer uma cortina de fumaça para colocar em xeque o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que vai ter fraude. Eu nunca vi alguém que ganhou uma eleição, quer dizer, ele ganhou várias eleições como deputado, sua família enriqueceu na política, tem filho vereador e outros dois, um filho deputado, um filho vereador e um filho senador. Ele, eleito presidente, disse que teve fraude porque ganhou no primeiro turno da eleição de 2018. Em 2014, disse que foi o Aécio que ganhou e não a Dilma. E não apresentou nenhuma prova disso na sua live tradicional de quinta-feira. Aliás, apresentou uma série de vídeos que circulam em grupo bolsonaristas há mais de 2 anos. Então não tem prova alguma. Como ele mesmo disse, ele não tem como ter prova, mas tem indícios, tá ok? Então não dá para confiar muito no presidente, mas mostra mais uma vez o seu ataque à democracia brasileira e que precisamos ficar vigilantes no ano que vem, caso ele perca a eleição, qual movimento ele vai fazer antidemocrático. Eu queria ter acompanhado a live, ô Luiz Felipe, até queria interagir um pouco com o presidente para saber o que ele falou posteriormente no Twitter. Mas, rapaz, olha uma coisa interessante que eu descobri ontem. Eu sou bloqueado no perfil do presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Ontem eu fui lá dar uma stalkeada no presidente, ver o que ele estava falando sobre voto impresso. Tive o prazer de ver que eu estou bloqueado na página do presidente. Rapaz, será que ele está acompanhando Feijoada Completa? Ô, Matheus, eu não sei, mas olha, por falar, né, nos posts aí da Presidência da República, dos órgãos federais, por falar nessa esfera aí de Twitter, uma imagem chamou a atenção na última semana, né, para quem acompanha aí, tá ligado no feed no Twitter, quem tem o hábito de se atualizar pelas informações que chegam pelo Twitter. No Dia do Agricultor, uma foto insinuando aí um agricultor armado, saudando a data, né, chamou a atenção e causou reação em muita gente aí nas redes sociais, uma vez que a ideia, né, acho que um consenso aí, que a gente, um senso comum, né, a gente não associa muitas vezes o agricultor à violência ou mesmo ao banditismo, né, que seria aquela coisa
mais uma coisa faroeste, assim, né? E uma imagem chamou a atenção e causou muito espanto aí nas redes sociais, o perfil de um agricultor, né? Uma pessoa que se identifica como um agricultor, com uma espingarda na mão, né? Acho que mais uma vez uma alusão aí à arma, à violência, cultura da morte, vamos dizer assim, né? E trouxe reações aí como uma mensagem que não seria tão legal passar, né? Acho que é uma coisa aí que chamando para destruição, chamando para morte. Acho que agricultor produz tanta coisa legal, né? Tanto o alimento, né? O Brasil aí é um dos celeiros do mundo, né? Produzindo soja, suco de laranja, outras sementes aí também. E não é essa a mensagem, né, que a gente tem do agricultor, não é isso que a gente tem, não é a imagem do senso coletivo em relação ao agricultor, né? É isso, mas mostra principalmente, como você disse, a cultura da morte. Esse é um governo que idolatra a morte, idolatra a violência. É o que eles de fato acreditam. Quem postou foi o perfil da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, e essa imagem, na verdade, não era nem de um agricultor com arma. Depois foi descoberto que era uma imagem que eles acharam num banco público de imagens no Google, que é de um caçador na África do Sul. Onde eles são incapazes de procurar até uma imagem de um agricultor. Eu fico pensando, quando me vem à cabeça assim, o que é um agricultor, eu penso no clichê das pessoas plantando com a própria mão. Até porque se a roça não roça, a cidade não almoça. E se a roça não planta, a cidade não janta. Então, eu fico pensando em algo numa plantação, em algo bonito, algo menor até, assim, como imagem de pequenos produtores. Só que eles acreditam no culto da morte, no culto da arma. Para eles é um prazer falar sobre isso. E talvez a única coisa que o governo Bolsonaro tenha prometido de verdade, conseguiu cumprir, foi aumentar a facilidade para a posse de arma, para que as pessoas comprem armas, para que o agricultor tenha arma. Então, não me surpreende. Só que foi tão repercutido negativamente essa imagem do dia do agricultor, que no dia que a gente subir o cardápio da semana na segunda-feira nas plataformas, a gente vai subir essa imagem também nos stories, para que os nossos ouvintes possam olhar lá nos stories do Feijoada. A repercussão foi tão ruim que eles apagaram. Logo depois eles apagaram e não publicaram nada ao Dia do Agricultor, em alusão ao Dia do Agricultor. Então, mostra que, além de errar, além de fazer feio, ainda acabam sendo covardes a partir das críticas, né, Luiz? Sim, para variar, né, tem essa coisa aí de voltar sempre atrás, né? Acho que é uma tônica aí. Assim, aconteceu mesmo de haver o apagamento, né, da postagem, mas vieram outras postagens por cima citando os esforços do governo para que os agricultores possam trabalhar em paz. Mas é aquela coisa, né, do meme, né? Sentiu, Galvão, sentiu, então... Mas, ô Luiz, eu acho que até o que eles fizeram, tipo, em alusão ao agricultor trabalhar trabalhar em paz, eu acho que é muito uma questão que eles tentam pautar, que é a pauta ideológica. Eu acho que eles tentam fazer, tipo, uma alusão ao MST, por exemplo, que eu tá usando aquela arma ali para proteger o meu terreno de uma invasão de algum grupo, de alguma organização, porque o MST, que na minha visão é uma entidade muito importante para o Brasil, para o pequeno produtor e para a reforma agrária, o MST ele é mal visto, talvez, pela sociedade comum, né, pela classe média, por conta daquelas imagens que apareciam no Jornal Nacional, de plantações sendo destruídas, invasões e etc. Então, eu acho que até eles tentam botar até a pauta ideológica a partir disso, sabe? Para que a discussão seja sempre essa. Tem 3 anos de governo, mais 3 anos de governo, e eles não conseguem governar, não sai do palanque eleitoral de forma alguma. Sim, Matheus, você é um cara de opinião, queria te ouvir aí sobre a polêmica envolvendo, não sei se é uma polêmica, se é uma falsa polêmica, né? Envolvendo o incêndio aí
da estátua do bandeirante Borba Gato aconteceu já tem alguns dias, mas segue repercutindo aí, principalmente nas redes sociais. Então, Luiz, para mim, a primeira coisa que seria importante pontuar é que não deveria existir uma estátua do Borba Gato, né? Para quem não conhece, Borba Gato foi um bandeirante que andava pelo Sudeste exterminando etnias e caçando negros e índios para escravizar. Se você está homenageando um ser desse, já está errado. Eu não tenho muita opinião sobre se é certo ou errado incendiar essas imagens. Ou estátuas igual nós vimos acontecer em outros países, e aí ficou famoso aqui, né, quando caiu do Gaddafi, depois caiu, antes já tinha sido do Saddam Hussein, etc., estátuas assim. Então, acabaram copiando isso muito aqui, né, no Brasil. E aí teve essa mais emblemática de Borba Gato, em São Paulo, etc. Mas eu acho que queimar essas estátuas seria um erro tático dos movimentos sociais. Não seria um erro ideológico, que eu concordo que essa imagem não tem que existir, mas acho que é um erro tático. E por que eu digo isso? Nós temos uma sociedade, acredito eu, muito conservadora em seus costumes, ou dita conservadora em seus costumes. E quando os movimentos sociais estão na rua para tentar chamar um lado da sociedade que ainda está inerte contra um governo corrupto, inepto, genocida como o do Bolsonaro, quando se coloca fogo na estátua do Borba Gato, você desvia o foco da sua manifestação, da sua pauta, para que seja discutido e debatido se é válido ou não atear fogo numa imagem de um assassino como foi escravagista, como foi o Borba Gato. Então, eu acredito que seja um erro tático, não um erro ideológico. Concordo com a ideologia de que não deveria ter homenagem a essas pessoas. Mas a gente vê homenagem disso em tantos locais, né? A partir de um tempo começou a mudar um pouco. Até que na minha cidade, Volta Redonda, a gente tinha uma ponte que chamava Ponte Presidente Médici. Foi um presidente na ditadura militar, e aí foi trocada depois e virou Ponte Dom Valdir Calheiros, que foi um bispo aqui da diocese da Igreja Católica da região sul-fluminense, que era até um bispo chamado de Bispo Vermelho, que era um bispo muito ligado aos movimentos sociais. Eu acho que é isso. Bom, Matheus, eu acho que a história é construída ao longo dos anos, né? As formas de viver, as pessoas, com o passar dos anos, vão incorporando ao cotidiano novas práticas, novas reflexões, e isso, só para fazer uma ilustração prática aqui, a gente pesquisar na internet, no YouTube, novelas dos anos 80, a gente vê pessoas com práticas racistas, pessoas fumando, pessoas bebendo bebidas alcoólicas bem pesadas no horário de 7 horas da noite, e quem assiste aquilo ali está totalmente suscetível a se influenciar por esse jeito de viver, por essas opiniões diferentes, e com o passar dos anos a gente tem esse revisionismo, né? Concordo com você quando a gente coloca que não deveria haver uma estátua para uma pessoa com esse perfil, né? Com histórico aí, com um aspecto, né, de vida do bandeirante. Mas a gente hoje tem essa reflexão sobre isso, né? Talvez há 50 anos, há 100 anos, as reflexões iam por outro lado, havia um outro viés, havia um outro teor, outra maneira de pensar. Portanto, como eu falei, a história é construída todos os dias, todos os momentos, a todo momento, né? Portanto, estou com você quando você fala que é um erro tático, né? Porque, assim, se você olhar para o outro lado, a gente vai derrubar o Cristo Redentor, porque o Cristo Redentor, ele traz com ele, assim, fazendo uma provocação, ele traz com ele toda a cultura cristã que foi imposta aos povos originários. Tudo bem, foi um presente lá, o Brasil recebeu, símbolo aí do país, é um cartão postal e tudo, mas a cultura que envolve o cristianismo, a gente colocar o que aconteceu posteriormente, né, quando chega o europeu à América, foi uma cultura de extermínio, né?
E lógico que, assim, o Cristo envolve a questão de santidade, a questão de devoção, e não estou fazendo juízo de valor em relação a isso. Mas, se a gente for olhar a geopolítica do negócio, tem esse lado, né? Tem esse lado. A gente pode falar que, em nome de Deus, em nome de Jesus, se matou muito em qualquer lugar do mundo, principalmente aqui no Brasil, né? Então, assim, eu acho que é um erro. Eu acho que poderia, assim, tinha que ser. Tem que cair essas imagens de Borba Gato, de Presidente Médici, de homenagem a Figueiredo, a Brilhante Ustra, da Torturadores, etc. Tem que cair tudo. Mas talvez seja melhor a gente tentar. Eu sei que muita gente está cansada disso, mas talvez pela minha ingenuidade e ser jovem me faz ainda ter certas utopias, mas fazer o debate sobre isso, trazer isso à tona, vamos falar sobre isso, vamos discutir isso, leva isso para a Câmara de Vereadores, leva isso para a Câmara dos Deputados, a derrubada, talvez seja mais simbólico e tenha um efeito mais prático. Sim, acho que o lado progressista perdeu o governo e não vai ser assim que vai conseguir conquistar de novo, sabe? Exato, e aí fazendo uma crítica aí, galera da esquerda, né, quem está mais à esquerda, né, tem aquela coisa, mas o Stalin matou, mas tinha o contexto dele, não sei. Não, gente, a gente tem que... É como a gente conversou aqui sobre o que aconteceu e acontece em Cuba, né? Existe um embargo, mas também existe uma ditadura de 60 anos, que ditadura é ditadura, ninguém escolhe presidente, então alguma coisa errada não está certa, né, Matheus? E acaba que, assim, eu me considero uma pessoa de esquerda, e acaba que quando a gente faz essas críticas, às vezes a gente é criticado da própria esquerda, que acha que, então se você está falando isso, você não é de esquerda e tal, como se tivesse que ter um pensamento único. Não, gente, a esquerda erra também, a direita erra, e assim vai. Mas aí não, para Stalin tem que passar a mão na cabecinha, porque foi uma ditadura comunista na União Soviética, entendeu? Tem que passar a mão na cabeça de Fidel e Che nas mortes que aconteceram em Cuba durante a Revolução. Não tem que fazer isso, gente. Errado é errado e certo é o certo. Isso aí. Bom, vamos agora falar de Olimpíada, né? Acho que a gente continua nessa questão aí mais humana, porque uma entrevista aí de um atleta brasileiro, o Altobelli da Silva, após a eliminação nos 3.000 metros com obstáculos, repercutiu bem na última semana. Ele tem uma fala bem forte, bem contundente, que ele diz, abre aspas, minha vontade é de chorar, treinei muito para estar aqui, merecia classificar porque eu treinei pra cacete. Você chegar aqui e entender que os caras sempre mantêm um alto nível, o que esses caras fazem? O que eles fazem de diferente? Bom, emoções à parte aí, Matheus, suscita uma reflexão sobre meritocracia, né? A fala do Altobelli. É bem genuína, o desabafo dele é bem genuíno, bem legítimo. Ele fala que ele se privou de festas, que ele dormiu cedo no domingo, não via ninguém, e aconteceu de, na prova, ter atleta que ficou na frente dele na classificação, que, segundo ele, treinou menos que ele. E esse debate da meritocracia é algo que está sempre aí na nossa sociedade, né? Rapaz, é bom conversar com gente inteligente como você, que faz com que a gente pense, né? E eu acho que isso é o mais importante. Quando eu vi o depoimento do Altobelli, ele falando sobre o seu esforço para estar nas Olimpíadas e não ter classificado para a final, eu não cheguei a ter o pensamento da discussão meritocrática, né? Do que ele estava falando sobre isso. Eu fiquei mais com a questão do emocional mesmo. E me emocionei com ele vendo, assim, deve ser muito triste, né, o cara se preparar para um ciclo olímpico sem oportunidades de treinamentos em alto nível como outros locais e não conseguir seu objetivo. Ele, só para contextualizar, em 2016, na Olimpíada de 2016 no Brasil, ele foi finalista, então ele queria no mínimo isso, né, ser finalista novamente e não conseguiu. Mas, como diz, mostra como é a questão da meritocracia. Ninguém está parte do mesmo lugar. A história de um americano que está treinando para as Olimpíadas, lá para os 3.000 metros com obstáculos, não é a mesma do Altobelli treinando no Brasil. A estrutura é diferente. O trabalho feito, a alimentação, nutricionista, acompanhamento psicológico, acompanhamento esportivo, é outro patamar. Então, mostra que a meritocracia, até esse caso do Altobelli,
mostra que a meritocracia é uma falácia. Porque se fosse assim, só ele tinha treinado, ele merecia, porque ele treinou muito, porque ele deixou de ir para a festa, outros não chegaram à frente dele. E também esconde outra coisa, né? Assim, nem sempre trabalhar duro em algum esporte vai ser o fundamental, né? Tem o talento também, né? Que envolve muito no esporte. Mas, de fato, você me trouxe essa reflexão da meritocracia que eu não tinha parado para pensar. Até porque também, se todo mundo se esforçasse sempre, seria sempre o mesmo resultado, né? Mas outros esportistas de outro lugar têm muito mais apoio do que um brasileiro para participar dos Jogos Olímpicos. E a gente vê isso todo ciclo olímpico. Todo final de Olimpíada, por exemplo, a gente vê os esportistas falando: a gente precisa de mais apoio, a gente precisa de mais apoio, a gente precisa de mais apoio. Confederação Olímpica Brasileira, não, nós estamos melhorando, nós estamos fazendo isso, e toda a Olimpíada de 4 em 4 anos a gente vê que é a mesma coisa. Tem que surgir uma Rebeca Andrade na ginástica, surge uma, agora surgiu a Fadinha lá no skate, aí surge a Mayra Guiar no judô, mas é relâmpagos, é pouco ainda, né? E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 11 98691 1239. E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende. Matheus, você que tem acompanhado aí as Olimpíadas, eu tenho visto aí você no Twitter todo empolgado com as competições, acompanhando aí o judô, acompanhando o skate. Queria que você falasse pra gente aí qual é a imagem dos Jogos até o dia 30 de julho, que é o dia que a gente está gravando. Para você, qual foi a imagem mais marcante dos Jogos até essa sexta-feira? Caraca, boa pergunta. No último episódio do Cardápio da Semana, eu até falei que eu não estava muito empolgado para as Olimpíadas, né? Eu ainda acho que não era tempo de ter as Olimpíadas. E não estava muito empolgado, mas confesso que quando começou me empolguei bem. Cara, a imagem para mim das Olimpíadas até agora é a Fadinha, a Raíza Leal, na final do skate, dançando, fazendo uma coreografiazinha do TikTok antes dela participar da final da competição individual feminina do skate. Para mim é aquilo, assim, é óbvio que a Fadinha tem 13 anos, talvez ela não tenha dimensão da responsabilidade que ela estava vivendo ali. Mas ali é uma forma que eu acho que a vida tem que ser levada, que a vida tinha que ser levada mais leve. Para mim, a imagem é essa, sabe? Da Fadinha ali brincando e se divertindo e depois ganhando a medalha. Mas a Rebeca Andrade na ginástica com baile de favela no solo e ficando em segundo lugar, lutando ali até o final para ganhar a medalha de ouro olímpica no individual geral da ginástica também foi muito marcante. Eu fico com essas duas, da Rebeca e da Raíssa Leal. Esse é meu Brasil, sabe? Meu Brasil é dessa brasilidade, dessas mulheres, dessas meninas, e que, de alguma forma, não seguiu o caminho natural de que as pessoas que nos governam esperam, de que a gente não dê certo, de que o povo não dê certo, e elas, de alguma forma, conseguiram dar. Acho que eu fico com essas imagens. Bom, a minha imagem marcante, não necessariamente é algo bom, né, mas é marcante porque tá aí na sua fala anterior, né, quando você colocou sua opinião sobre o Altobelli. Minha imagem marcante é mais uma eliminação da seleção feminina de futebol, né? Aquela coisa, jogamos como nunca, perdemos como sempre. E com isso vem, né, toda aquela retórica, mas precisa de incentivo, e as coisas parece que não funcionam, não andam, né, de um ciclo olímpico para o outro. Trouxeram uma treinadora estrangeira, não que esteja certo ou errado, mas não apresentou, acho que algo diferente, né, do que a gente estava acostumado a acompanhar em Olimpíada. Infelizmente, mais uma vez aí, o Brasil ficando pelo caminho. E jogando Matheus, mal, né? Acho que né, o agravante agora é jogar mal, né? O agravante agora é esse. Além de tudo, ainda jogaram mal. Sim, nas campanhas anteriores eu lembro que teve goleada, né? Tipo, jogo deitando e rolando, e realmente o Brasil passou sufoco, né? Contra a Zâmbia mesmo, foi um jogo bem, bem duro. Só a exceção foi a estreia contra a China, né? Parecia que era algo ali, mas não engrenou.
Agora, chegou o frio, né, Matheus? O frio chegou aí, rapaz. Rapaz, o frio chegou e com tudo, né? Assim, eu não sou um cara muito friorento, não. Eu ultimamente estou ficando com uma calça térmica que eu uso para jogar futevôlei, uma calça jeans, casaco o dia inteiro, porque o frio chegou de uma forma assustadora. E eu tô em Volta Redonda, sul do estado do Rio, que não é tão frio. Imagino você em São Paulo como deve estar. Não, aqui tá demais, cara. Aqui você tá abrindo a porta da sala para sair de casa e um pinguinzinho, assim, do lado da sua casa, assim, tá bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tá quase nessa pegada, assim, porque tá num clima aqui que realmente eu não vivi em São Paulo ainda nesses 3 anos. Uma coisa que me chama a atenção nessa época de frio é a cobertura, né, dos canais, né, de televisão. Vamos lá para São Joaquim do Norte, da Cruzeta, no interior do Rio Grande do Sul. Vamos chamar o repórter. Aí você me coloca um repórter lá, menos 28 graus, e o apresentador faz aquela pergunta, tá frio aí? Esse, tipo, cara, desculpa, mas a gente tá conversando informalmente e tal, aqui no Feijoada. Na minha opinião, menor necessidade desse tipo de... É uma coisa que, cara, sempre acontece esse tipo de cobertura, né? E como é que tá o frio aí? O cara tá lá encapotado, 18 casacos, entendeu? Um cobertor. Não, aqui tá muito frio. Assim, eu falando com você daqui de São Paulo e você de Volta Redonda falando que tá frio, eu acredito em você e você acredita em mim. Não precisa a gente entrar num vídeo e sei lá, botar uma touca e entrar de bota, vou entrar no lago congelado. Eu acho que é martirizar aí o coleguinha aí do vídeo, cara. Não, cara, e assim, vira pro cara e fala, tá frio. A vontade do cara é falar assim, tá, eu queria estar em casa, mas eu tenho que estar aqui porque no jornal de meia-noite da Globo News tem que saber quem São Joaquim tá frio. Moço, sabe? É uma cobertura que me faz rir também, né? Algumas coberturas da imprensa fazem a gente rir, né? E é romantizar o frio demais, né, cara? Assim, sim. A cobertura midiática do frio, tirando algumas exceções, ela é romantizando o frio, né? Porque você tem 2 tipos de cobertura que eu vejo hoje em relação ao frio, que é essa mais folclórica e a outra que fala dos moradores de rua, né? Sempre tem essa pauta e a gente também não vê nada mudando. Essa semana eu estava assistindo algum canal, não lembro se era CNN ou a Globo News, e aí estavam dando sopa para moradores de rua. A Prefeitura de São Paulo estava dando sopa para moradores de rua, pessoas em situação de rua, desculpa, na capital paulista. A quantidade de repórteres filmando aquilo, sabe? E é uma pauta que nunca interessa, mas quando vai ser comercial, vai trazer audiência e aí interessa mais, né? Exatamente. E tem um vídeo, né, no YouTube, quem quiser pode procurar, pode assistir, recomendo. É um vídeo do grupo Hermes e Renato sobre... É um vídeo, é um sketch, né, humorística, e o nome do vídeo é Charlinho, o menino que só quer estudar. E é um telejornal que chama uma reportagem de um menino lá no interior do Amazonas que passa um sufoco danado para estudar. E a reportagem é o jornalista, o repórter, acompanhando o trajeto do menino até a escola. E, cara, é uma crítica muito forte no que você colocou aí dessa cobertura, né, da entrega de alimentos. Tudo bem, é necessário informar, concordo. Mas acho que vale uma reflexão, né, do que pode ser feito além da simples informação. Não sei, que isso incentive as pessoas a olharem para o próximo. Mas será que, de fato, esse, né, o papel da imprensa se limita a isso? É simplesmente mostrar que está rolando uma doação? Não sei, mas esse vídeo do Charlinho, o menino que só quer estudar, mostra a história de um menino que sai do interior do Amazonas e quer ir para a escola. E, assim, é um vídeo de humor, mas que tem essa crítica aí sobre o papel do jornalismo. E é bem engraçado, sabe? E a gente vê o seguinte, pautas como o Charlinho, o menino que só quer estudar, a gente já viu 500 vezes na imprensa, como a doação de comida para morador de pessoas em situação de rua, né, sopa principalmente, já vimos um monte.
Só que eu acredito que o papel da imprensa seja gerar o pensamento crítico também e pautar alguns temas. Tem essa função social, o jornalismo, eu acredito. Eu vejo a nossa profissão como isso. E a gente não vê uma reflexão na imprensa. Por que que nós temos tantas pessoas em situação de rua? Aonde que erramos? O que precisamos fazer para mudar isso? Então, acho que essa seria o caminho correto de uma abordagem, não só no período de frio, mas em todos os períodos. Como também pautar porque em alguns locais é tão difícil crianças terem acesso à educação, né? E a gente acaba não vendo isso de forma tão abrangente na mídia, tirando raras exceções, infelizmente, né? Porque hoje tem muita gente fazendo jornalismo bacana, principalmente o jornalismo independente, mas a gente não vê tanto isso sendo pautado e isso me incomoda um pouco, me traz um pouco de desconforto. Mas é a sociedade que a gente vive, a imprensa que a gente tem, e acaba que era muita coisa que a gente estudou na faculdade. Eu lembro que o meu TCC também foi sobre isso na época da faculdade, que era sobre a imparcialidade, e acaba que criaram, né, a questão da imparcialidade, do fato pelo fato. Então a notícia é aquilo que é o fato. Então, o fato é que estão doando lá o alimento para pessoa em situação de rua. Bom, isso não está fazendo ninguém pensar. Beleza, isso tem que ser noticiado. Mas vamos gerar mais reflexão, vamos trabalhar mais, vamos educar mais. Eu acredito nisso. Eu acredito ainda no jornalismo como uma forma de transformação da sociedade. Muito bem. Só fazer uma comparação com a Olimpíada, né? O discurso aí da motivação, né? Aquela coisa do... mas ele não tem patrocínio. Aquela coisa de mais ou menos... Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, né? Que a gente vê aí nas coberturas, né? A gente não para pensar porque o cara não tem patrocínio, ou porque o esporte olímpico no Brasil ele não é tão valorizado, só mesmo fazer uma comparação, já que a gente estava falando de Olimpíada anteriormente. Acho que vale a reflexão de todo lado, né? Acho que provocar questões mais profundas e que tragam mudança, como você colocou no final da sua fala. Bom, é isso. Nosso cardápio da semana número 6 está chegando ao final. Muito bom o papo, Matheus. Espero que você tenha curtido também. Excelente, meu amigo. Muito obrigado pela conversa. Obrigado aí aos ouvintes do Feijoada Completa. Pedir para acompanhar a gente lá no Instagram. Estamos lá no @feijoadacompletapodcast, sempre postando conteúdos lá bacanas, aumentando nosso cardápio de conteúdo cada vez mais. E antes de terminar, só novamente pedir aí para o Carluxo, o vereador Carlos Bolsonaro, para me desbloquear do Twitter do seu pai, que eu preciso ficar informado sobre o que o presidente do país fala no Twitter, porque ele sempre tem palavras muito importantes para falar na nação. É isso aí, Matheus. O Feijoada Completa, nosso cardápio número 6 fica por aqui. Deixar aqui um abraço pro Luiz Queiroz, editor de áudio, que sempre faz o recorte, dá aquele tapa maneiro aí, coloca trilha, dá aquela roupagem bonita pro Feijoada. Vinícius de Paula segue no chinelinho por tempo indeterminado, mas logo tá com a gente. Espero que você tenha curtido até o final aí nosso cardápio. É um produto aí que a gente está lançando, já tem aí umas 2 ou 2 meses mais ou menos. 2 meses não, vai 1 mês e meio. E é isso, um abraço, até a próxima, valeu! A feijoada vai começar, venha ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa, e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede, se joga com a gente, que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede, se joga com a gente, que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar.